Estamos de volta com o Papo na Polo, hoje com a presença do vereador Doda. Antes do intervalo, o Doda estava falando da função de vereador, que é fiscalizar, que é denunciar. E o Doda hoje compõe a base oposicionista da Câmara Municipal, é um dos poucos vereadores que está na oposição ao governo da prefeita Márcia Rosa. Doda, fazer tudo isso, aquilo que muitas vezes a comunidade espera de um vereador, que é conseguir benefícios e melhoria para o seu bairro, estando na oposição, é um pouco mais difícil, ou não? Ou você fica mais à vontade para cobrar? Eu entendo, Marcelo, que o vereador ele tem que ter independência. Eu acho que quando ele é eleito, a população o elege para representar a cidade, representar aquela população. Quando eu fui eleito, eu tinha e tenho total convicção que eu fui eleito com a aclamação daquela população que pedia apoio, que pedia socorro, que pedia para ter um defensor. E é assim a minha parte. Eu entendo que toda administração tem que ter uma oposição, mas uma oposição, Marcelo, como eu faço, uma oposição consciente, uma oposição coerente, uma oposição apontando os erros e as soluções. É assim que eu tenho feito durante todo o mandato. Eu entendo que toda unanimidade é burra e toda unanimidade nós estaríamos na ditadura. Então a oposição ela ajuda. Eu costumo falar que todo prefeito inteligente, ele ouvindo a oposição, ele faz o melhor governo. Porque a oposição mostra realmente onde estão os erros. A oposição apresenta realmente os projetos. Às vezes é o erro, assim, às vezes é o erro segundo a oposição, né? Mas eu acho que, digo o seguinte, muitas vezes você acha que é mais confortável estar na oposição porque fica mais livre para poder reclamar? Não, eu não. E antes, já me responde a outra pergunta, que você falou uma coisa da independência do vereador. Quando o Donizete esteve aqui, então um abraço para o vereador Donizete, eu falei, Donizete, aqui em Cubatão, realmente os vereadores têm uma independência, mas ela acaba tendo um conflito partidário, porque quase todos os partidos do nosso município, eles têm uma base que é a favor e outra contra. Seu partido é um que está, o vereador Aguinaldo Araújo apoia o governo, você é contra. Acho que no PSB o vereador Edinho apoia a situação, o vereador Alemão nem tanto. Acontece a mesma coisa com o partido do vereador Geraldo Guedes, em que tem o Donizete, né, apoia a administração e o Geraldo Guedes é contra. Isso culturalmente, como é que você pensa que essa independência pode atrapalhar ou não a influência partidária, a ação partidária no município? Não, eu não vejo como ação partidária, eu vejo como realmente uma independência. Eu entendo que os partidos, ele tem que respeitar sempre aqueles que tiveram a oportunidade de se eleger. O vereador Aguinaldo, eu tenho um respeito muito grande por ele, como tinha pelo vereador Tucla, que era foi o vereador eleito na época. Eu acho que nós tivemos, a maioria dos partidos tem uma democracia, Marcelo. Nós estamos num país democrático. Então, quando o vereador vai apoiar uma administração, eu respeito. Quando o vereador faz oposição, também eu respeito. Eu acho que fica a critério de cada vereador, apesar que eu entendo que enfraquece o partido. Porque se os dois vereadores estiverem na oposição ou os dois vereadores estiverem na situação, isto só fortalece o partido. E quando há uma divisória, enfraquece. Certo. Eu vejo isso como uma fraqueza para os partidos, isso só diminui os partidos, entendeu? Mas eu respeito a posição de cada um, sempre me posicionei desde o primeiro dia do mandato na oposição, sempre respeitei as decisões do colega de partido na época, o vereador Tucla, e hoje respeito também o vereador Aguinaldo, mas eu entendo que enfraquece. Certo. Dona, você estava falando também que você já foi presidente de bairros lá da sociedade da Vila dos Pescadores. E a Vila dos Pescadores vive uma angústia, né? Entra ano, sai ano, e é anunciado uma urbanização da Vila dos Pescadores, primeiro o Projeto Guará, e agora o PAC 1, PAC 2. Você como autoridade, vamos dizer assim, constituída, e deve estar acompanhando todo esse procedimento, o que a comunidade da Vila dos Pescadores pode esperar? Marcelo, eu falo para você que você vindo de um bairro, daquelas raízes, convivendo com aquela comunidade, participando desde o primeiro momento, quando o bairro praticamente não tinha água nem luz, o esgoto a céu aberto, e vem lutando incansavelmente para que aquela situação seja mudada. Você chega hoje num parâmetro onde a gente escuta uma série de inverdades, quando fala, o projeto Guará Vermelho está praticamente concluído, já vai começar a urbanização. Depois fala que em seguida tem uma verba liberada, vai começar. A população passa a não acreditar mais.
A população desacreditou desde os primeiros governos que vinha falando vamos urbanizar, nós vamos urbanizar e até hoje não urbanizou. Então eu vejo... Você acredita? Eu não acredito. Agora um vereador de um bairro, uma pessoa que defende com todas as suas forças, dizer que não acredita, Marcelo, você vê até que ponto está chegando os tipos de promessas não cumpridas. Porque eu acho assim, que quando uma pessoa anuncia o início de uma obra, porque as coisas têm que estar totalmente concluídas, tem que estar a posse da área liberada, tem que estar toda a documentação certa, que é o que estava faltando, o projeto tem que estar autorizado pelo governo federal, o que não estava. O governo federal do governo Lula trabalhou sempre com PAC 1, PAC 2, PAC 3, o governo municipal trabalha com etapa, com fases. Eu não sei, já falou que está na fase 2 de Cubatão, sendo que a Vila dos Pescadores nunca teve sequer a fase 1. Ou seja, na cidade eu não acompanho essa fase 1. Então, eu não sei o que esses governos, até onde esses governos vão, com essas fórmulas mágicas aí de mudar de fase sem acontecer as fases anteriores. Então, eu convivendo com aquela comunidade no dia a dia, eu te falo, a população da Vila dos Pescadores não acredita. Aliás, tem uma reclamação da comunidade da Vila dos Pescadores, que é o seguinte, que o pouco de urbanização que tinha está se deteriorando em função até dessas chuvas aí e do próprio esgotamento aí do serviço público, que foi o pouco que tinha implantado lá está já esgotado, né? Não atende mais a demanda da vila. Então você acha que a expectativa não é boa? Você acha que depende de uma mobilização? O que você acha? Mobilização sempre. Eu entendo que a população sempre precisa nos ajudar, sempre precisa nos acompanhar, sempre precisa estar à frente para nos dar um apoio nas cobranças. Agora, eu entendo, Marcelo, que uma administração ela tem que ter responsabilidade. Eu não vejo, honestamente, responsabilidade nesta administração com a nossa população. Porque uma coisa é prometer na campanha, outra coisa é não executar nada durante um poder, durante uma administração, porque 2 anos e 1 mês já se passou. Nós temos uma arrecadação de 1 bilhão. Eu gostaria que a população soubesse quanto vale 1 bilhão. A população precisa saber o que dá para fazer com 1 bilhão. Certo. É duro você chegar numa Vila dos Pescadores, no Jardim Casqueiro, na Vila Nova, na Ilha, na Vila São José, qualquer chuva inunda tudo. Por quê? Porque nem os bueiros a administração desentope. Você falou uma coisa ali no final agora, que é o seguinte, vou até os administradores aí prestar atenção. Pelo que a gente pode perceber, o problema não é dinheiro. E às vezes se reclama do recurso. Porque é o seguinte, se na administração passada se conseguiu recursos no projeto Guará Vermelho, e sempre houve uma garantia que esse recurso estava definido para a Vila dos Pescadores, e o projeto não ocorreu. E agora no PAC 1, PAC 2, já tem verba destinada também. Então o problema não é dinheiro. Não. Aliás, o problema da cidade de Cubatão hoje não é dinheiro, Marcelo, é administração. Você vê, na questão do ano passado, só do Fundeb para a educação veio quase 30 milhões. Certo. Só do Fundeb, do fundo para investir na educação. E nós não temos uma educação do primeiro mundo aqui. Deixa eu dizer para você, eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa, né? Mas eu não posso deixar de dizer que a prefeita Márcia Rosa veio aqui, sentou onde você estava dizendo, e ela disse o seguinte, que nas 17 escolas do município, que nunca foram reformadas, todas estão passando por um processo, por reformas, né? Até o meio do ano, acho que todas teriam ar-condicionado, notebook, houve uma evolução. Isso, será que já é recurso desse Fundeb, recurso municipal? Você acha que ainda falta muito ou você acha que a cidade estava tão ruim que o que foi feito até agora ainda é pouco? Marcelo, é o mínimo que a administração pode fazer. É o mínimo que a administração deve fazer. É o mínimo que a administração tem que fazer. Porque uma administração que conhece os problemas da cidade, uma administração que tem uma arrecadação de 1 bilhão, 250 milhões para uma secretaria e ainda tem mais 30 milhões, tem que ser a melhor educação do país. Eu não digo nem da Baixada Santista, do país, porque nós temos recurso para uma população pequena. Eu não consigo imaginar quando a gente chega numa sala de aula, numa escola, onde a gente vê falta de ventiladores, falta de bebedouros.
A gente vê um espaço de lazer que não tem. Muitas vezes as crianças são obrigadas a fazer exercício físico na rua. Isso não pode acontecer numa cidade que arrecada 1 bilhão, Marcelo. Certo. Isso não pode acontecer na nossa cidade. Isso poderia estar acontecendo em cidade do interior, que eu tive a oportunidade de visitar, que a arrecadação de lá é 120 milhões. Nós, no ano 2011, temos uma arrecadação prevista de 1 bilhão, é importante que a população saiba, que é 1 bilhão e 120 milhões. Os 120 milhões que sobra de 1 bilhão é o que muita cidade do interior arrecada. E outra coisa, hein? São cidades limpas. São cidades que você tem prazer de não ver um papel na rua, de ver a cidade funcionando. Hoje, eu falo para você, e a população sabe do que eu estou falando, nós em Cubatão temos quase 120 mil habitantes, mas nós somos quase 120 mil malabaristas. Nós andamos na cidade fazendo malabarismo para não cair, porque não tem uma rua e uma calçada na nossa cidade que você consiga andar e dizer, esta está boa. Certo. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com o Doda aqui, que está expressando toda a vontade dele. E ele, como vereador de oposição, está fazendo o papel dele. Eu volto, daqui a pouco tem mais umas perguntas para ele. Não sai daí não, eu volto.